Bom dia, oitavo ano. A nossa aula hoje continua sendo, né? Vamos dar continuidade falando sobre a vida humana, né? As transformações que acontecem na vida humana. Então, nós já falamos das fases da vida, né? Da infância, adolescência, da vida adulta e da velhice. E nossa última aula foi sobre o sistema genital, masculino e feminino. Também falamos do ciclo menstrual, da fecundação, da gestação e do parto. Então, nós vimos que o sistema genital masculino ele é bem diferente do feminino, principalmente porque o sistema genital masculino ele é mais externo, né? E o feminino ele é um sistema genital mais interno, cada um com as suas estruturas, mas é no sistema genital que vai ter a formação dos gametas, né? E algumas estruturas do sistema genital masculino vai fazer parte do sistema, além de fazer parte do sistema reprodutor, faz parte do sistema urinário, como é o caso da uretra, né? E no feminino não vai ter isso, a uretra vai ser exclusiva do sistema urinário, enquanto a vagina vai ser exclusiva do sistema reprodutor. Nós vimos também que o ciclo menstrual, ele começa na adolescência, ele recebe um nome, é a menarca, né? Por volta ali dos 10, 12 anos, as meninas vão entrar nesse período de ciclo menstrual e é o momento que ela se torna fértil. A partir desse momento que ela começa a menstruar, ela já pode engravidar se ela tiver relação sexual. Foi o que a gente viu aí, né, na mídia esses dias, falando daquela criança de 10 anos que ficou grávida do tio. Então, ela já estava com o ciclo menstrual acontecendo, foi estuprada e engravidou. Graças a Deus conseguiu, né, interromper a gestação, porque ela não tem, é uma criança de 10 anos, ela não teria maturidade para ter um filho, né? Então, a gente viu que após o início desse ciclo menstrual, ele vai durar toda a adolescência, toda a fase adulta da mulher, e ele só vai se interromper na velhice, né? Ali no início da velhice, no início da fase de idoso, aproximadamente aos 50 anos de idade. E esse término também desse ciclo menstrual, ele recebe um nome, é a menopausa. Outra coisa que nós vimos é que o ciclo menstrual, ele está relacionado com o aumento e a queda dos hormônios FSH, LH, estrogênio, progesterona no organismo da mulher. Essa mudança hormonal causa a TPM. Nós não falamos muito aí da TPM, né? Mas tem um Saiba Mais aí na página 18 que fala da TPM. TPM é uma sigla para tensão pré-menstrual, que deixa a mulher irritada, com dores na mama, dores de cabeça, às vezes com muita sensibilidade ou com muita agressividade, né? Às vezes tem uma vontade maior de comer doce, porque o doce acalma. Então, isso vai acontecer em graus diferentes nas diversas mulheres que existem. Cada organismo, ele reage de um jeito. Mas isso aí, tem gente que fala assim, isso é frescura. Não é. Isso ocorre por causa dessa mudança de concentração dos hormônios, né? Estrogênio e progesterona. Por exemplo, no início aí da menstruação, vai ter uma queda nesses hormônios, ou seja, o corpo da mulher no início da menstruação vai ter uma quantidade pequena de estrogênio e progesterona, tá? E também vai ter uma oscilação no FSH e no LH. E aí, quando eles ficam muito baixos, quando essa concentração é muito baixa, é que ela vai sentir tudo isso, essa irritabilidade e tudo mais.
Depois, na medida que a menstruação acaba, que a menstruação vem, que ela chega, que esses hormônios começam a subir novamente, para preparar novamente o corpo da mulher para uma nova gravidez, aí esses sintomas eles também somem. Do mesmo jeito que eles chegaram do nada, eles vão embora do nada, tá? E aí, quando vai de novo, quando preparou todo o organismo para a menina engravidar, ela não engravidou, ela vai menstruar de novo. Quando ela menstruar de novo, vai sentir novamente. Porque esses hormônios vão oscilar. Por isso que é interessante, alguns médicos falam que a mulher ela pode ter dor de cabeça e o homem não. Então a mulher, por causa dessa variação hormonal, é normal ela ter dor de cabeça. Agora o homem, ele não tem variação hormonal, porque ele só tem um hormônio. Né? Esse hormônio ele não varia, aumenta um, abaixa o outro, aumenta um, abaixa o outro, não. É um só e o tempo todo. Então, dor de cabeça pode ser sintoma de outra coisa. Às vezes, quando a pessoa é muito nova, pode ser sintoma de que ela está com problema de vista. Às vezes, quando ela é mais velha, pode ser um sintoma de pressão alta, né? De infarto, de aneurisma. Então, homens, meninos, se vocês têm dor de cabeça, procurem um oftalmologista, procurem outros médicos, porque menino não pode ter dor de cabeça, só menina, tá bom? Também falamos da fecundação, gestação e parto. A fecundação ocorre com a fusão dos dois gametas, ovócito e espermatozoide, tá? Teve a fecundação, o espermatozoide fecundou o ovócito. Depois da fecundação, esse conjunto de espermatozoide mais ovócito, ele vai ser chamado de zigoto, tá? Ou célula ovo, mas geralmente a gente fala zigoto. Esse zigoto, ele começa a se dividir. Ele é uma célula, né? O ovócito tá lá, o espermatozoide libera o cromossomo, é uma célula só. Ele começa a se dividir. Primeiro ele se divide em 2, depois 4, 8, 16, até formar o que a gente chama de mórula, com aproximadamente 60 células, tá certo? E aí, quando eu já tenho essa mórula, ela vai se fixar no útero da mulher. Essa fixação, ela recebe um nome, é a nidação, tá? Nesse período de nidação, vai ter um aumento na progesterona. Para quê? Para que não ocorra menstruação, né? Para fazer a manutenção daquela camada de células que foi produzida ali no útero feminino, exatamente para abrigar, né, esse zigoto. E aí esse zigoto ele começa a se desenvolver, tá certo? Ele começa a se desenvolver de forma que a gente chama de embrião. O embrião começa a se desenvolver e vira um feto. Quando o feto está totalmente formado, nós vamos ter o parto, tá certo? O parto é quando o corpo feminino expulsa o filho de dentro do corpo dela. Cada espécie vai ter um período de gestação. Por exemplo, ratos, o período de gestação, ou seja, que o filhote se desenvolve no corpo da rata, vão ser de 21 dias. Né? Existem alguns animais que é de 12 meses. No corpo humano, na mulher, é aproximadamente 40 semanas, o que equivale aí a mais ou menos 9 meses, tá certo? Então, esse é o período gestacional. Quando o bebê está todo formado dentro do corpo da mãe, ele já está pronto para nascer. E esse nascer, nós falamos que é o parto. Existem vários tipos de parto hoje em dia. O parto normal, parto cesariana, o parto de cócoras, o parto dentro da água. Então, existem vários tipos de parto, mas os mais comuns é o parto normal, né, ou natural, onde a mulher o bebê vai sair pelo canal vaginal da mulher, vai ter uma separação do osso da bacia, por isso que a mulher sente dor, separa o osso e o bebê consegue sair.
e o parto cesariana, onde é feito através de uma cirurgia. E aí, eu pergunto para você, a mulher descobriu que está grávida, é menino ou menina? Olha aí, ó, a dúvida. Menino ou menina? Como que se define que um feto ele vai ser masculino ou feminino? Se define através da determinação cromossômica. O que é determinação cromossômica? É a capacidade de união, né, dos cromossomos que formam homens e mulheres na hora que ocorre a junção do ovócito com o espermatozoide. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, temos um conjunto de 46 cromossomos. Desses 46, 44 estão relacionados com as características do resto do nosso corpo. Cor da pele, cor dos olhos, altura, formação de órgãos e tudo mais. Somente 2 estão relacionados à determinação do sexo, tá? Esses cromossomos, eles são os cromossomos X e o Y. Os gametas masculinos, ou seja, os espermatozoides, eles vão ter 2 tipos diferentes de cromossomos. Então, eu vou ter espermatozoide que vai ter o cromossomo X e eu vou ter o espermatozoide que vai ter o cromossomo Y, tá certo? Os gametas femininos, ou seja, os ovócitos, eles só vão possuir um tipo de gameta. Ou ele tem o gameta X, ou ele tem o gameta X. Não tem como. Então, nós vimos lá atrás que existe o processo de mitose e meiose. Os gametas, eles são formados através do processo de meiose. Então, ele tem só a metade dos cromossomos. Então, se eu tirar uma célula da pele de Lucas, eu vou encontrar lá cromossomo X e Y, tá? Que é o par. Todos os cromossomos vão estar em par. Se eu tirar uma célula da pele de Larissa, eu vou encontrar lá o cromossomo feminino, XX. Tudo bem? Mas se eu for analisar o espermatozoide de um homem, eu não vou encontrar os 2 cromossomos, eu vou encontrar só um. Porque o espermatozoide, ele é produzido através da meiose. Meiar não é dividir? Dividir ao meio, meiar. Então, cada espermatozoide só tem a metade do cromossomo masculino ou metade do cromossomo feminino. Mais ou menos assim. Eu escolhi a família Simpson para a gente estar usando aí como exemplo. Então, eu tenho Homer e a Marge, né? Então, o símbolo do masculino, né? E o símbolo do feminino. Então, Homer, ele tem 44 cromossomos autossômicos do corpo inteiro e só 2 cromossomos sexuais, cromossomo X e cromossomo Y. E eu tenho a Marge, que também vai ter 44 cromossomos autossômicos, que vai dar característica para do corpo inteiro dela, e 2 sexuais, que é o XX. Quando ocorre a formação do ovócito da Marge e quando ocorre a formação do espermatozoide no Homer, esses cromossomos eles são divididos. Dentro de um espermatozoide eu não vou ter 44, eu vou ter metade. Eu vou ter 22, mais um desses 2, o X ou Y, somando 23 cromossomos. Porque o espermatozoide de Homer vai se juntar com o de Marge, né? Então, o ovócito de Marge também não vai ter 44, vai ter metade, 22 mais X ou X, porque Marge tem só 2X para dar. Então, quando eles fizeram o BART, juntam um espermatozoide e um ovócito. O ovócito da Marge sempre vai doar
o cromossomo X. Mas o Homer, como ele tem dois tipos diferentes, ele doou aqui, juntou, ó, o espermatozoide, é o desenho do espermatozoide, ó, Y. Então, Homer doou 22 cromossomos autossômicos para Bart, mais Y. Marge, 22 cromossomos autossômicos mais X. Como que Bart ficou? 22 mais 22? 44. 45, 46. É o número cromossômico da espécie. E aí, a Marge engravidou novamente, dessa vez na Lisa. Só que dessa vez o espermatozoide ele era X e o ovócito também X. Então, formou uma menina. Então, 22 do Homer mais 22 da Marge, 44. Mais X, 45, mais X, 45. E a mesma coisa aqui com a Meg, né? Então, quem define o sexo de um indivíduo não é o ovócito, porque o ovócito sempre vai ser X, porque a mulher só produz cromossomo sexual X. O espermatozoide pode ser X ou Y. Então, é o espermatozoide que define qual vai ser o sexo daquela criança. Entendido, pessoal? Vou repetir. O espermatozoide, então, é o responsável pela definição cromossômica do sexo do bebê. Lá, antigamente, quando os reis escolhiam sua rainha e ela não conseguia gerar um descendente do sexo masculino, muitas vezes eles matavam a rainha falando que a culpa era dela, que não conseguia dar para eles um filho homem para ser o sucessor do trono, né? Só que a culpa não era da mulher, a culpa é sempre do homem aí, é o homem que define o sexo da criança, certo? E gêmeos? Como que ocorre a formação de gêmeos? Primeiro, a gente tem que entender que existem dois tipos de gêmeos, os monozigóticos e os dizigóticos. Os monozigóticos são aqueles chamados idênticos. Um é bom, dois é melhor. Que gracinha, né? Olha o olho desses bebês. Conseguiram perceber a diferença? Dá para saber quem é quem? Não dá, né? E agora olha os dizigóticos. Olhando assim, eu sei que eles são diferentes. Pode até não estar aparecendo agora, porque eles são muito pequenos. Mas só de eu ter uma criança do sexo feminino, que está aqui, ó, enrolada numa mantinha rosa, com um lacinho na cabeça, e um menino que está na mantinha azul, eu entendo que eles são dizigóticos. Mas o que é isso, monozigótico e dizigótico? Nunca ouvi falar. Eu sei que você nunca ouviu falar, mas não é difícil de entender. Então, como a gente já viu, para haver a formação de um novo ser, tem que ter a fecundação, não tem? A fecundação, encontro de ovócito e espermatozoide. Um ovócito e um espermatozoide, eles vão fazer a fecundação e no processo de multiplicação celular, onde ele vai se dividir em 2, em 4, em 8, em 16, até formar 60 células, ele pode se dividir e virar 2. E cada um desses 2, com o mesmo material genético, eles formam 2 bebês. Então, era um espermatozoide, um ovócito, que na hora que estava fazendo a divisão celular, a multiplicação celular ali para formar o bebê, eles se dividiram e formaram 2 ao invés de 1. Então, esse é mono. Mono quer dizer 1. Era um zigoto só. Um zigoto que se dividiu em 2 e virou 2 bebês. Tá? Mono, 1. Zigótico, dizigoto. Um zigoto que gerou 2 bebês. Ok? Os dizigóticos, di é 2. Então, é aquela mulher que ao invés de liberar um ovócito por mês, naquele mês que ela engravidou, ela liberou 2. Tá? Cada um desses ovócitos foi fecundado por um espermatozoide diferente. Por isso que pode ter a formação de uma menina e de um menino.
certo? Então, de 2 zigotos, só que ao mesmo tempo. Então, teve a fecundação, né? Essa fecundação, ela ocorreu de dois espermatozoides fecundar 2 ovócitos ao mesmo tempo. Às vezes tem até algumas diferenças de dias. Pode ter a diferença de 1, 2 dias isso aí. Não tem problema, tá? Então, monozigótico, foi formado um zigoto que se dividiu e formou 2 bebês. Esses têm que ser exatamente iguais, do mesmo sexo, as mesmas características. Não tem como um ter olho azul e o outro ter olho castanho. Impossível, tá? Não tem como um ser negro e o outro ser branco. Impossível. Não tem como um ser menino e o outro ser menina. Impossível. Os monozigóticos são os gêmeos que a gente chama de idênticos, ok? Mono, zigoto. Um zigoto gerou 2 indivíduos. Os dizigóticos, dis significa 2 zigotos. Por isso, pode ser um branco ou um negro, um do sexo feminino, um do sexo masculino. Podem ser 2 do sexo masculino, pode ser 2 do sexo feminino, só que com características diferentes. Como irmãos, têm características diferentes, mesmo tendo um intervalo de tempo aí. Só que aí, nesse caso, eles vão ter características diferentes no mesmo intervalo de tempo. Então, os dizigóticos são gêmeos que não são idênticos. Tudo bem? Quando tem a formação de gêmeos dizigóticos, é como eu falei com vocês, naquele mês a mulher não vai liberar só um ovócito, ela libera mais de um ovócito. Quando ocorre essa liberação de mais de um ovócito, nós falamos que teve uma poliovulação. Se alguém assistiu o jornal hoje, viu a história dramática de uma gestante. A gestante, ela descobriu que ela já estava grávida na pandemia. E aí, ela com medo de procurar posto de saúde, procurar hospital para fazer pré-natal, ela preferiu não fazer pré-natal, ela ficou em casa para não pegar a Covid. E aí, de ontem para hoje, ela começou, aliás, eu não sei se foi de ontem para hoje, de anteontem para hoje, nesses últimos 3 dias, ela começou a sentir as dores do parto prematuro, e ela foi para o hospital. Ela estava só com 33 semanas, faltando ainda algumas semanas aí, né, para dar as 40. E aí, quando ela chegou lá no hospital, ela já estava ganhando os bebês, e os bebês nasceram. Ela se preparou para ter um filho, ela teve 3. Ela teve o que a gente chama de trigêmeos. Eu só não consegui ver na reportagem se eles eram idênticos, né, monozigóticos ou trizigóticos aí no caso, né? Eu não sei falar isso para vocês. Mas o que aconteceu com ela foi uma poliovulação, ou seja, vários ovócitos, no caso aí 3 ovócitos foram liberados e ela teve a relação sexual e 3 espermatozoides ou um espermatozoide fertilizou, né, aquele ovócito, formou os embriões. Eu sei que se for monozigótico, é um zigoto que vai formar 3. Mas geralmente quando eu falo em trigêmeos, eles podem ser diferentes ou não. Pode ser monozigóticos ou no caso aí, trizigóticos, né? Às vezes tem o monozigótico e o dizigótico também. Mas, enfim, poliovulação gera gêmeos dizigóticos, ok? Então, o que eu estava falando com vocês? Isso aqui, ó, fecundação, espermatozoide, ovócito. Um ovócito, um espermatozoide. Quando está formando a mórula, ela se divide e se separa, formando, né, um único óvulo que foi fecundado. Ela divide o número celular dela, né? Elas vão se dividir em 2 massas celulares, vão gerar 2 gêmeos idênticos.
Nos dizigóticos, eu preciso de 2 ovócitos, 2 espermatozoides. Vai ter a divisão celular, cada mórula vai formar um conjunto celular que vai dar origem a um indivíduo que é diferente do outro geneticamente falando. Tá certo? Podem ser do mesmo sexo, pode ser de sexo diferente, pode ser o pai é negro e a mãe é branca, a mãe é negra, o pai é branco. Pode nascer um filho mais negro, um filho menos negro, mais branco, pode nascer tudo branco, pode nascer tudo negro, não tem problema. Mas são 2 ovócitos, 2 espermatozoides nos dizigóticos. Um ovócito, um espermatozoide nos monozigóticos, que se divide e geram 2 indivíduos geneticamente idênticos, tá bom? E a sexualidade humana. O que é sexualidade humana? E por que a sexualidade é chamada de humana, né? Então, nós já vimos que os seres vivos, eles têm um ciclo de vida. Então, nós vamos nascer, nós vamos crescer, né? Nos desenvolver, nós vamos nos reproduzir e vai chegar o momento que nós vamos morrer, certo? Nesse período todo aí, a gente desenvolve o que chamamos de sexualidade, tá? A sexualidade, ele é um conceito que vai estar bastante baseado na atração sexual, mas não só na atração sexual. Nessa atração sexual junto com a afetividade. Então, essa sexualidade, ela vai estar presente em todas as fases da vida. Tanto que eu ilustrei essa primeira imagem mostrando, né, que ela vai estar presente na adolescência, ela vai estar presente na fase adulta e ela vai estar presente na fase da velhice, né? Os idosos também vão continuar tendo essa sexualidade. São sexualidades diferentes, em momentos diferentes, com uma maturidade diferente, com uma afetividade diferente. Então, o que a gente tem que entender? Que o ser humano, ele além de ter o instinto animal dele, porque a sexualidade, ela também, de certa forma, é um instinto animal, vem junto na espécie humana com a racionalidade. Então, um cachorro tem sexualidade? Tem. Ele vai sentir a necessidade de cruzar para deixar descendentes. E ele vai fazer isso onde ele estiver e ele achar um parceiro para fazer isso. Então, tá lá no meio da rua. O cachorro encontra com a cadelinha. Os dois estão no cio. Eles vão cruzar. E eles não têm a racionalidade, eles não têm aquela coisa da vergonha. Às vezes a gente está passando aquilo, incomoda a gente. Porque a sexualidade humana, ela é muito mais do que esse instinto animal. Então também existe muitos tabus, ou seja, muitas coisas que as pessoas escondem sobre essa sexualidade. Tá certo? E nós vamos falar um pouquinho disso aqui agora. A forma, por exemplo, de criar os filhos mostra essa diferença de sexualidade. Então, se o menino falar que ele está tendo uma relação sexual em casa, é uma coisa até natural. Mas se a menina falar, não pode, não sei o que, vai ficar falada, e o que vai acontecer? Então, aí tem um drama maior, né? Geralmente porque a menina é engravida. E aí, muitas vezes, se o rapaz não assumir essa gravidez, ela vai ser uma mãe solteira, sozinha, que vai ter que dar conta de tudo sozinha e traz também esse encargo para a família. Mas, voltando um pouquinho na parte afetiva dessa sexualidade, o que eu quero que vocês entendam é que essa atração sexual na espécie humana, ela está atrelada a essa afetividade. E essa afetividade, ela está atrelada a como as pessoas veem o mundo, a como elas foram criadas, né? Então, a gente, para entender isso, a gente tem que primeiro separar o que é sexo, o que é desejo sexual e o que é sexualidade. Quando eu falo em sexo,
Eu não estou falando em relação sexual. Quando eu falo em sexo, eu estou falando em masculino e feminino. O sexo da criança é o sexo masculino ou é o sexo feminino? E muita gente confunde um pouquinho isso. Agora, desejo sexual, aí está relacionado com esse desenvolvimento da sexualidade, né? Esse desejo sexual, ele muitas vezes, ele surge ali na puberdade por causa da mudança hormonal. A partir do momento que o menino começa a produzir espermatozoides, que são células de reprodução, a partir do momento que a menina começa a ter seus ovócitos amadurecidos, que também são células de reprodução, né? E aí esse desejo sexual ou interesse pelo sexo oposto, ele começa a acontecer, tá? E a sexualidade é o quê? É esse desejo, mais as crenças que você tem, mais as atitudes que você toma, mais os valores que você recebeu de sua família, mais o respeito que você tem com você mesmo e com o outro, mas o relacionamento que você quer na sua vida ou não, e etc. E vamos tendo etc. Aí vamos tendo muitas coisas que vão diferenciando esse sexo, desse desejo sexual e dessa sexualidade, tá certo? Então, aqui eu coloquei duas imagens. Tem pessoas que querem se casar, né? Fazer aquela festa, avisar a família inteira que quer viver junto com aquela pessoa, quer casar no civil, quer casar no religioso e vão morar na mesma casa, vão constituir sua família e vão viver felizes para sempre. Já existem outras pessoas que querem ter um relacionamento, mas não querem nada disso. Quer ficar lá, ó, cada um na sua casa, quer se encontrar só de vez em quando, né? Não querem ter um compromisso. Outras pessoas querem morar junto, mas não precisam se casar, não querem se casar, não vão se casar. Então, tudo isso está relacionado a crenças, às atitudes, aos valores, ao respeito. Então, isso é sexualidade. O respeito que você tem com você mesma. Vocês estão aí agora na idade aonde o corpo de vocês está mudando. Tem que lembrar que o corpo é seu. Ninguém tem direito de encostar no seu corpo, a não ser você. Só encosta no seu corpo quem você deixa. Se uma pessoa pega em você e você não gosta, e aquilo te deixa mal, e aquilo te dá uma coisa ruim, você deve falar com a pessoa, não faça isso, não encoste em mim. Por quê? Porque isso é um abuso sexual. Se um abraço, se você não se sente bem nesse abraço, é porque esse abraço não é um abraço, às vezes, que te traz coisas boas. Mas se a pessoa está pegando em você, o seu corpo é seu, só você pode pegar, não deixe as pessoas pegarem no seu corpo. Então, esse tocar no corpo do outro, ele só acontece na espécie humana, ele só deve acontecer na espécie humana quando existe consenso, né? Quando um quer pegar e o outro quer se deixar tocar. Mas se um não quer, isso é abuso, tá? Isso é abuso. Então, você tem que respeitar o corpo do outro e você tem que fazer com que o outro respeite o seu corpo. E se tem alguém que não respeita o seu corpo, não é uma pessoa para ficar convivendo com você. É o tipo de pessoa que você precisa excluir da sua vida e contar para um adulto, né, o que está acontecendo. Porque isso é um abuso, pode acontecer um estupro a partir disso aí. Então, é uma situação muito ruim, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Cada ser humano, ele tem uma necessidade diferente, tá? O ser humano, como eu falei, ele é racional. E às vezes, uma pessoa, a gente sempre, as fotos que eu coloquei aqui, ó, sempre de casais, né? Que eu coloquei na foto anterior, sempre o menino com a menina, o homem com a mulher, sempre um casal.
Só que não é a nossa realidade hoje. Hoje a gente sabe que algumas pessoas, elas sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Então, esses sentimentos não significa que ele vai ser aceito por todos, mas ele tem que ser, no mínimo, respeitado por todos. Porque o desejo sexual é uma coisa que as pessoas não controlam. Como coloquei aqui, ó, surge na puberdade por volta dos 12 anos, sendo uma característica natural dos seres humanos. Mas não é só dos seres humanos, de todos os seres vivos. Eles vão ter esse desejo para fazer manutenção da espécie. O ser humano ele é racional, então ele também alia a essa reprodução a questão do desejo, a questão do prazer, né? Porque o sexo ele tem o seu lado prazeroso. Então, às vezes, um rapaz nem sempre ele vai ter esse desejo sexual por uma moça. E nem sempre uma moça vai ter um desejo sexual pelo rapaz. Então, em alguns casos, quando esse casal aqui, por exemplo, ele é um casal que a gente chama de heterossexual. Hétero significa diferente, que tem sexos diferentes. Hétero, diferente, sexual de sexo, né? Então, masculino e feminino. Existem os casais que a gente chama de homossexual, que seria, no caso, uma menina com uma menina, um menino com um menino. Então, Carol, eu acho isso errado. Você pode continuar achando errado, mas você tem que respeitar a posição do outro. Porque, como eu falei, ele sente esse desejo sexual pelo mesmo sexo. Ele vai ter o desejo, ele vai ter as crenças, as atitudes, os valores, os respeitos, assim como você tem. Só que em um casal que é diferente da maioria, tá? Não posso não entender, posso não aceitar, mas devo respeitar, porque nós estamos falando da vida do outro, né, pessoal? E às vezes esses casais homossexuais, ele não acontece, não é exclusivamente na espécie humana, não, tá? Existem casais homossexuais em outras espécies animais também. Vai depender da quantidade de machos e fêmeas que tem no mesmo território, tá certo? Eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. Provavelmente não tirei todas. Então, eu estou esperando algumas perguntinhas. Pode ser sobre esse tema, pode sair um pouco do tema, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, às vezes quando a gente fala de sexualidade, de desejo sexual, a gente muitas vezes não tem coragem de falar com o pai, com a mãe, né? Fica meio difícil de conversar por causa daqueles tabus que eu falei lá no início. Então, eu estou à disposição para tirar alguma dúvida que vocês tenham sobre qualquer parte dessa aula ou sobre qualquer coisa de sua vida que você queira perguntar, tá certo? E eu faço um compromisso com você. Você pode perguntar e eu não vou contar para ninguém, tá? Então, eu espero que essa aula tenha ajudado a tirar várias dúvidas e espero as próximas dúvidas no WhatsApp, tá certo? Bons estudos e até a nossa próxima aula.